O ligandrol está em quinto aqui na nossa lista, porque ele é um SARM, né? O que é um SARM? Um modulador androgênico seletivo dos receptores. Logo, ele entra em contato com os receptores igual uma testosterona, em alguns aspectos, em outros não. E o LGD4033, que é o ligandrol... Vem aqui, Floquinho, que você está me olhando, vem cá. Por que você está me olhando assim, Floquinho? Será que é? Será que o pessoal em casa percebeu também que aqui em cima dos meus livros tem um petisquinho, um ligandrol canino? Que beleza! E o LGD4033, pessoal, ele tem um poder anabólico dos mais altos entre os SARMs. E sendo assim, ele em tese seria o melhor para você ganhar massa muscular e perder gordura ao mesmo tempo. Vem cá. Tá. Muito bem, garotão. Só que o que acontece é que ele causa também uma retenção de líquidos. E você pode usar ele para perder gordura e ganhar massa, tá? Mas o que acontece é que, por causar essa retenção de líquidos, o que acontece? Você perde gordura, só que você ganha uma retenção. E aí você não começa a enxergar o seu processo cut, entendeu? Então, pensa só, perdi 2 kg de gordura e ganhei 2 de água. No espelho, eu não mudei nada, em termos de definição. E aí você fala, pô, não tá dando certo, né? Não fiquei legal, não fiquei com o corpo que eu queria, sequei, mas não sequei muito. Aí quando o ligandrol sai, quem tá na TPC, o cara fala, nossa, era isso que eu queria, só que depois que acabar. Então você pode usar ele para cutting, e você vai ganhar massa muscular e perder gordura, só que você não vai enxergar isso durante o processo. Se você quer estar bem no pico da droga, não é uma boa. Agora, se você entender que depois da TPC, quando entrar ali um citrato de tamoxifeno, isso ajudar ali a diminuir o estradiol, a dar uma baixada quando a droga sai, etc. Aí beleza, aí tá valendo. Antes de ir pro número 4, deixa o seu gostei e clica no se inscrever, que isso ajuda muito, pessoal. Voltando, o nosso número 4 vai ser a Andarine, ou S4. Por que ele está no número 4? Né? Porque ele é um SARM, então automaticamente ele faz você ganhar massa muscular. E por segurar o seu metabolismo um pouquinho mais alto, assim como qualquer hormônio androgênico, você consegue perder gordura com mais eficiência. A andarina tem uma característica muito legal, que é uma afinidade, né, com os receptores capilares. Então ela vem ali e ocupa isso, inclusive pode ser até usado juntamente com o esteroide anabolizante para se proteger do colateral da calvície. Por um custo-benefício muito ruim, é verdade, mas é a finalidade dela. Ela está aqui porque ela dos SARMs é o mais fraco que tem, que é uma excelente opção para as mulheres, porque justamente a mulher já é mais sensível a qualquer hormônio com capacidade androgênica. Então, se você é mulher e quer preservar-se dos colaterais mais graves, não é sem colateral, colateral você vai ter, fica tranquilo. Vai ser justamente com a Andarine. Para os homens, a Andarine pode ser utilizada, entendendo que o ganho é muito modesto, tá? E que normalmente ela é usada para homens, sozinha, como um fator protetivo da massa muscular no cut. Então, quero fazer um cut sem perder massa muscular. Isso para alguém que tem uma quantidade legalzinha, tá? Para quem é muito iniciante, tudo bem, vai ganhar de qualquer jeito. Até porque provavelmente já iria mesmo sem. Mas uma dose ali média consegue segurar a massa muscular enquanto você perde gordura com a consciência tranquila, vamos colocar dessa maneira. Mas é uma opção mais fraca. Só ficou na frente do ligandrol por conta daquela explicação. O nosso número 3 vai ser a Ostarine, MK2866. O pessoal acha que a Ostarine é o mais fraco dos SARMs, o que não é verdade. O mais fraco é a S4, é a Andarine. Logo, em escala hierárquica, Andarine, Ostarine. Se você é mulher e tem medo demais de colateral, a Andarine vem antes da Ostarine. Só que a Ostarine, o MK2866, ele é muito tranquilo também. Então por isso que ele ficou muito popular. A maior parte das mulheres que toma, lógico que tem colateral, lógico que estraga perfil lipídico, tem uma inibição parcial do eixo, etc, etc. Só que em termos de masculinizar, que é o colateral mais temido pelas mulheres, eu não estou dizendo que deva ser, mas é o que é mais temido, ele é muito sutil. Mostra-se em doses de 10, 20 miligramas, com relativa tranquilidade de engrossamento de voz e tal. Claro que isso vai depender, uma mulher de 1,80, uma mulher de 1,50, né? Isso tem algumas diferenças, mas de certa forma a Ostarine ela é muito segura, a Andarine é mais,
Por isso que ela está aqui na frente da lista, a Ostarine, porque ela é mais forte. Então, com ela, você ainda consegue ganhar alguma massa muscular, perder gordura com muita eficiência, proteção de massa muscular 100%, na verdade, 110%, porque você não só vai proteger, como pode ganhar um pouquinho. Isso se você não for muito grande, obviamente. Indo adiante, saindo do número 3, Ostarine, e indo para o número 2, nós vamos ter o RAD 140, que é a Testolone. Ele, quando você pensa em ganhar massa muscular e perder gordura, é uma opção muito interessante e briga muito com o primeiro lugar. E eu vou explicar por quê. Porque o que acontece? O RAD 140, ele tem um poder anabólico inferior ao nosso número 1, que é o YK11. O YK11, pessoal, ele é miligrama por miligrama mais anabólico que o RAD 140. Então ele tem que vir primeiro na lista, porque realmente ele tem mais potência fisiológica, vamos colocar assim, morfológica. Então, se você faz uma dieta hipocalórica, isso é importante, tá? Com qualquer um desses, você tem que ter uma dieta hipocalórica, porque aí você consegue perder gordura, que a única maneira é numa dieta hipocalórica. E o ganho de massa muscular vai vir pelo balanço de nitrogênio positivo, que não vai ser através da sinalização dietética, vai ser através da sinalização de treino e hormonal. E aí quando a gente vai falar de todos esses, lembra só do ligandrol, que ele ficou por último, ele é mais anabólico do que o YK11, mas ele ficou por último por conta daquele negocinho da retenção, tá? A gente está falando aqui de poder estético. Mas ele vindo em primeiro lugar, o YK11, você vai entender que miligrama por miligrama ele é mais forte do que o RAD 140. E por que eu estou discutindo aqui os dois, comparando os dois? Porque o RAD 140 também tem uma potência muito boa. O YK11 vai mexer ali com a parte da miostatina e é realmente que funciona, tá? Não é aquele inibidor de miostatina que você gasta R$300 e não vê nada. Até porque ele é hormonal e tem colateral. Quando tem colateral, pode ter certeza que normalmente acompanha coisa boa. O lado ruim é que acompanha coisa ruim, né? Mas é a verdade. Agora, logicamente não vai inibir toda a miostatina, senão você ficava enorme. Né? O que em tese a tecnologia conseguiu é uma pequena parcela, mas que já representa algum ganho de massa muscular, ainda que ele seja androgênico, né? Que a gente sabe que é o principal fator. Ok, o RAD 140, ele mimetiza a ação da testosterona. O que é mimetizar? Mimetizar é imitar. Ele não é testosterona. Logo, o que o RAD 140 faz dentro do corpo? Ele não é testosterona. Logo, se você tirar um exame de sangue, a sua testosterona não vai dar alta, porque ele não é testosterona. Só que quando ele está lá, o corpo lê ele, entende ele como testosterona. Então ele dá libido, ajuda no ganho de massa, melhora o seu humor se a sua testo for baixa, em doses altas piora o teu humor, como a testosterona. E aí, novamente, quando você faz uma dieta cutting, a sua testosterona cai. E é por isso que eu citei ele aqui em segundo lugar, dependendo, ele pode ser conflitado com o primeiro a nível de interesses. Como eu disse, o YK11 mg por miligrama é mais anabólico, logo o poder estético dele é melhor, ele vai fazer você ganhar mais massa muscular por perda de gordura proporcional. O RAD 140 um pouquinho menos, tá? Porque ele também não é lá, nossa, metade. Não, ele é, vamos dizer que se tivesse que chutar um número, 90% de poder anabólico parecido. Só que aí que tá, num cut a sua testosterona tende a cair, tá? Isso é normal. É normal. Você tira aporte energético, treina pesado, o que vai acontecer? Vai cair a testosterona. Quando você tem testo baixa, quem teve sabe, é um pouco tenso. Logo, você não quer ter testo baixa. E aí, o RAD 140 imitando, na minha opinião, e isso agora é opinião, tá? De nível de interesses, se torna mais interessante para quem quer ganhar massa muscular e perder gordura corporal. Porque numa dieta cut a testo cai e você quer qualidade de vida. Então você colocando alguma coisa que imita a testo, mesmo que não seja tão anabólico quanto o YK11, pode ser mais interessante num contexto. Então, o RAD 140 eu julgo melhor. Mas o YK11 em prática vai ser mais eficiente. Só que você pode enfrentar uma queda de libido, até porque ele inibe o eixo e o seu eixo já tende a ficar pior numa dieta cut. A pergunta que vocês me fazem é, por que eu não tomo os 2? Ou melhor, por que eu não tomo os 5? Porque é o empilhamento. Leandro, o que é empilhamento? Esse negócio aí parece frescura. Na verdade o que aconteceu, pessoal, é que a galera realmente preferiu não chamar de ciclo, chamar de empilhamento. Mas é a mesma coisa. Só que o ciclo é do esteroide e o empilhamento é do SARM. Por que tem essa diferença? Porque
queriam tornar os SARMs uma coisa para não confundir com esteroide anabolizante. Então não vamos usar ciclos, não falar, é a mesma coisa. Deve ser umas drogas novas que saiu aí, mas é tudo igual. Então o pessoal deu aquela diferenciada boa, aqui chama empilhamento, aqui chama ciclo, mas no final das contas é a mesma coisa. Do mesmo jeito que existe a possibilidade de fazer um ciclo de esteroides anabolizantes, tem a possibilidade de fazer o empilhamento dos SARMs. Só que com mais colateral, com mais custo, com mais inibição do eixo, com mais piora de colesterol, etc. Coisas óbvias, mas que tem que ser citadas. Pessoal, vamos falar aqui sobre a minha experiência prática com SARMs. O que acontece com SARMs? Homens, mulheres, o que você viu de alteração de taxa? Porque diz que é mais saudável que o esteroide, tá? Mas o quanto? O que você viu? Eu deixei nesse vídeo aqui os relatos, né? Eu já acompanhei muitas pessoas, tá? Muitas pessoas tomando SARMs, e já fiz uso de SARMs. Então, nesse vídeo aqui eu deixei tudo explicado para você.